dia, meus amores. Espero que todos estejam bem, né? Aproveitando aí essa sexta-feira, já com cheirinho de final de semana, para que a gente realmente dê continuidade aos nossos estudos, ok? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o telejornalismo no Brasil, tá bom? Então, pegue aí o seu material Bernoulli, pegue o seu livrinho para que você possa acompanhar, o caderno para que você possa copiar aí qualquer observação, tá bom? Então, vamos falar aí um pouquinho sobre essa ideia do jornalismo dentro da televisão, né? Hoje, uma perspectiva para a gente muito comum, não só na questão da televisão, mas também por outros meios digitais, que realmente trazem, tá? Essa visão da modernidade e da rapidez da notícia que chega às nossas casas, tá bom? Então vamos lá, gente. Então é importante a gente entender que quando a gente fala em telejornalismo, ele tem realmente uma origem, tá bom? Aqui no Brasil, o telejornalismo, tá certo? Então, assim, o jornal na televisão, ela chega na década de 50 com a TV Tupi, já que é importante que vocês saibam, gente, que o aparelho de televisão era algo muito caro. Então, nem todas as famílias, elas tinham condições financeiras, tá certo? De possuir uma televisão. Eu, particularmente, lembro que quando eu ia para o interior, né, nas praças existia uma televisão, exatamente por isso, porque nem todas as famílias tinham esse poder aquisitivo e também elas queriam ver o que passavam, né, as novelas e tudo mais. Mas hoje a gente vai se centralizar na questão do jornal pela televisão. Tá? Então, a criação dessa TV Tupi fez realmente com que os brasileiros efetivamente, tá certo, vivenciassem pela primeira vez uma programação televisiva. Então, foi nesse período também, né, de 1950, que surgiram, na verdade, os primeiros telejornais do país. E o formato, tá certo, ainda de maneira variada. Porque hoje a gente tem também um telejornalismo muito mais próximo do telespectador, né? Às vezes um jornalista com uma postura muito mais, não só de transmitir a informação, mas de trazer a opinião dele também. Ela foi inaugurada no Brasil em 18 de setembro de 1950 por Assis Chateaubriand. Bom, então vocês viram aí um pouquinho do vídeo, né, sobre como foi, tá certo, essa ideia do telejornalismo. Viram aí imagens, que eu acho que também é importante a gente entender que naquela época a imagem ela era em preto e branco, tá? A postura até do jornalista era muito mais formal, tá bom? Então vamos continuar lá. Em 1969, estreava no país a primeira edição que hoje a gente conhece, o Jornal Nacional. Então, olha só como, né, quantos anos, 1969. E nessa perspectiva do Jornal Nacional, ele trouxe um novo parâmetro de jornalismo televisivo, tá certo, para o Brasil, com novos métodos, novos modelos, né? A gente vê aí os chamados âncoras, né, que vão a um determinado local fazer a reportagem. Então, assim, inicialmente, o Jornal Nacional ele tinha só 15 minutos de duração, porque ele, na verdade, foi o primeiro, tá certo, a ser transmitido em âmbito nacional. Porque naquela época, gente, realmente era muito centralizado nas principais capitais do Brasil, tá? Então, vale dizer também que o telejornal, ele tem essa importante função, tá? De noticiar, ok? Trazendo aí a presença desse interlocutor. Então, gente, naquele tempo era hábito. A família se reunia, né, na sala ou no local onde ficava a televisão para assistir o jornal, tá? E aí você vê nomes como Cid Moreira, que fizeram aí história no telejornalismo e que ainda hoje, né, são assim exemplos que muitos dos jornalistas seguem, principalmente numa época em que a gente sabia que tudo era muito limitado, tá? Tudo era muito novo. E às vezes o novo também traz essa ideia de receio, tá bom? Então vamos continuando. Então, de modo geral, o que a gente pode observar?
que as notícias de um telejornal, eles, na verdade, eles eram construídas de maneira muito semelhante às notícias que são hoje, né, veiculadas no meio impresso e virtual. Tá certo? Então, ao contrário do material impresso, a gente tinha o que no telejornal? As notícias que eram transmitidas por meio de um apresentador, que sempre se dirigia a um público, tá certo? E tinha realmente a função de levar esse conhecimento do fato a ser noticiado. E eu trago uma característica, gente, que eu lembro muito, né, dos meus avós, quando eu ia para a casa deles, que quando terminava o jornal, né, que o Cid Moreira ou o Chapelém falava assim, boa noite. Aí eles respondiam, boa noite. Porque como se a pessoa do outro lado da tela também tivesse recebendo esse boa noite, o que é bem interessante, né? As pessoas, elas acreditavam nessa relação, né, dessa função de proximidade entre o apresentador e o interlocutor. Então, diferente da internet, em que muitas notícias elas podem ser transmitidas quase ao mesmo tempo que acontece, inclusive nós já falamos disso na aula passada, que acaba que quem tem um celular na mão também se transforma em jornalista, né? Porque pode registrar no momento em que aconteceu. As notícias, elas normalmente, tá, se referem a fatos passados, ou que tenham acontecido no dia anterior ou no mesmo dia. Por exemplo, se um fato é noticiado à noite, foi um acontecimento que teve amanhã, pela manhã ou à tarde, tá certo? Então, esse processo de organização e edição, ele é todo fundamentado nessa organização exatamente para a pauta do que vai ser apresentado e o que vai ser transmitido para o público. Então, além disso, pessoal, a gente encontra também as chamadas urgentes, né? Quando a gente já conhece aquela musiquinha, principalmente no canal da Globo, que quando acontece algo assim extraordinário, entra no ar e transmite aí essa notícia com atenção por conta da urgência, tá? E aí a gente pode ver, por exemplo, o falecimento de alguém importante, né? Algum fato em postura política, econômica, né? Algum acidente, alguma catástrofe natural ou explosão. Então, tudo que vai chamar a atenção desse interlocutor, ele é transformado nessas chamadas urgentes que nós já conhecemos. E o apresentador? Gente, olha, o apresentador, principalmente em telejornais, ele tem assim eu posso dizer que 90% da valorização do que é apresentado, porque ele precisa ser simpático, carismático, né? Ele tem que ter uma postura, vamos dizer, nada preconceituosa, nada taxativa, né? Esse carisma que muitas vezes é natural. E aí a gente também tem um exemplo de muitos apresentadores, principalmente a questão das mulheres, né? A presença das mulheres, a presença da questão dos negros nesse telejornal. Então, assim, esse apresentador, ele além da questão estética, física e carismática, ele precisa trazer os fatos de maneira clara, objetiva. Eu, inclusive, já falei para vocês a questão da linguagem. Muitos dos jornalistas, eles fazem um curso porque eles não podem ter sotaque, né? Ou acento, como a gente chama. Exatamente para tentar universalizar, tá certo? Já que o jornal, vou dar o exemplo do Jornal Nacional, ele é passado em todo o Brasil. Ele não precisa, né, caracterizar ou valorizar qualquer tipo de região. Eu não sei se vocês lembram, mas teve, acho que foi ano passado, que houve, né, o convite de vários jornalistas do Brasil para compor a bancada do Jornal Nacional. E aqui no Ceará, uma jovem foi, né, uma garota, uma jornalista, e ela teve que fazer várias e várias sessões com fonoaudiólogo exatamente para tirar o nosso sotaque nordestino, né, que a gente tem as vogais muito abertas, tá certo? Muitos acham que a gente fala cantado. E aí ela teve que ter essa preparação para que não houvesse essa questão do estereótipo, né? Valorizar alguma ou demais regiões do Nordeste. Então, assim, vê aí como é muito trabalhado, né? Se você tem aí interesse de ser um futuro jornalista,
saiba que não é só sentar lá e contar as notícias, não. Você precisa realmente ter um estudo, uma postura, tá bom? E assim também trazer de uma maneira muito profissional a informação que você está apresentando. Eu imagino, gente, sinceramente, numa catástrofe como, por exemplo, foi o 11 de setembro, né, que milhares de pessoas morreram, um apresentador, tá, de telejornal trazer essa notícia numa situação urgente, sem ter que mostrar nenhum tipo de emoção, né, ser firme no que está apresentando. E aí eu realmente, na verdade, esse jornalista ele mostra o profissionalismo, a postura dele, principalmente relacionada em como noticiar esse fato. Então, esse apresentador, ele é, na verdade, o grande responsável, tá? Por trazer esse caráter à notícia, a postura dele, como eu já falei. Se for grave, se for cômica, se for alarmante, se for de interesse ao público, né? Então, assim, ele tem que ter uma postura, ele tem que ter, na verdade, um discurso muito bem organizado, principalmente com a entonação da voz, com a postura do corpo e, de certa forma, enfatizar aquilo que é necessário enfatizar, né? Chamando esse telespectador, atraindo esse telespectador para a frente da TV. Então, assim, é interessante que esse apresentador, ele escolha até, inclusive, o tom da voz que vai transmitir a notícia, porque há a questão do próprio respeito, né? Quando a gente viu e vivenciou aí essas primeiras informações do Covid, você viu que foi escolhido, na grande maioria das emissoras, um jornalista, né, para ficar responsável, e ele tinha assim uma postura muito formal, muito respeitosa, mesmo porque todo o mundo estava em pânico por conta disso, tá? Então, ele também é o responsável, como também o contrário, quando é uma notícia engraçada, ele precisa ter essa desenvoltura, ele precisa ter essa articulação de como ele vai apresentar, para na verdade não se tornar até ridículo. E os recursos gráficos a serem utilizados? Bom, gente, os telejornais, eles têm aí uma gama de recursos gráficos que podem, na verdade, enriquecer e trazer mais dinamismo, tá certo, a esse programa. Como vídeos, gráficos, imagens, tá certo? E, na verdade, a gente tem até edições. E dentro dessas edições, né, desses telejornais, você pode ter algumas seções, como, por exemplo, a previsão do tempo, algum fato que foi transformado em reportagem, tá? Elementos de computação gráfica que podem trazer como letreiros, né, cores e tudo mais, que vão aí chamar a atenção desse telespectador. E é interessante, se você já assistiu, por exemplo, a CNN, no canal da CNN você tem a imagem da televisão, embaixo você tem um título ou uma legenda responsável por que está sendo apresentado, e embaixo você tem várias informações que vão passando, né, como o valor do dólar, fatos que estão acontecendo no mundo, que esse telespectador, além de estar prestando atenção no jornal, pode estar aí acompanhando tudo que está sendo, o que está acontecendo no mundo também, tá? Então, gente, gostaram do vídeo? Então, viram aí que interessante, né? A gente acompanhar e também entender que nós também fazemos parte dessa evolução. Porque nós presenciamos e somos nós que damos ibope a esse tipo de telejornal. Bom, e agora, gente, que tal aprender um pouquinho mais e exercitar, certo? Sobre o que você aprendeu? Então, vamos lá comigo. Teve alguma dúvida? Não tem problema, tá, gente? Assiste novamente o vídeo, tá certo? Com bastante atenção, com bastante cuidado. Continuou com dúvida? Anota a dúvida para a nossa próxima aula online e aí a gente conversa, bate aquele papo e tira toda e qualquer dúvida que você tenha a respeito desse assunto.
E não poderia deixar, claro, a nossa tarefinha de casa. Isso mesmo, nossa tarefinha de casa, certo? Você vai fazer aí no Registrando, no volume 3, a página 108, tá? Que é o Registrando. Então, faça aí com bastante cuidado, com bastante atenção, tá bom? Lembrando que nas próximas aulas a gente já começa o próximo volume. Então, se você ainda não pegou o seu material do Bernoulli, né, peça aí o seu responsável ou alguém que possa buscar, para que a gente possa realmente dar andamento aos nossos estudos. E faça aí com bastante atenção, lembrando que a tarefa da aula da semana passada e a de hoje, a gente corrige na nossa próxima aula online, tá bom? Então, faça aí com bastante carinho. E, gente, vou terminando minha aula por aqui, deixando, ó, meu beijo muito carinhoso. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, a você e a sua família. Um bom final de semana, tá? Aproveite para descansar, leia um bom livro, faça o que você gosta. Descansa sua mente para que na próxima semana a gente entre com força total. Um beijo, um abraço, gente. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!